Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia. Neste sábado, 3 de novembro de 2018, como a mim, Isaías Afonso, esta grande empreitada de levar ao estimado ouvinte o programa Sábado às 10h10, habitualmente apresentado pela Paula Simões. Na técnica está o Mendes Jacinto. Ora bem, hoje temos debate. Vamos falar da Operação Resgate, causas e efeitos. Convidados ao debate e presentes, o Comissário da Polícia Nacional e porta-voz da Operação Resgate, Orlando Bernardo, o Dr. Salvador Freire dos Santos, Presidente da Associação Mãos Livres, uma organização defensora dos direitos humanos, e Hamilton Tonga, o Vice-Presidente da Associação de Vendedores Ambulantes de Angola. O debate começa às 11 horas e os ouvintes terão o seu momento a partir das 10 horas e 30 minutos. Mas vamos à música, e porque estamos no período celebrativo do Dia da Independência Nacional, Eduardo Paim com Novembro. Toda a vaidade do dia da liberdade, a cássia linda florir para a nova cidade. Sabor a futuro, Pitanga liberta, novembro viagem pela vida que é certa. Festejar com toda a vaidade da liberdade, a cássia linda florir para a nova cidade. Sabor a futuro, Pitanga liberta, novembro viagem pela vida que é certa. As mãos são linhas do tempo, vento a vento, ninguém mais nos diz o que havemos de fazer. Pedaço do mundo, esta terra que é minha, do que dou ela cresce, num voo sem igual. Uma andorinha, uma andorinha, uma andorinha, uma andorinha. Onde sou, na bandeira deste povo que venceu.
Novembro, sempre presente nas memórias dos angolanos, por causa da DIPAM da Independência, que vamos celebrar a 11, mais um aniversário, claro. Ora, a Operação Resgate foi oficialmente lançada na semana que termina hoje, numa cerimónia presidida pelo Ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares. Nesta semana, o Governo Central deu o primeiro grande passo de desconcentração rumo à descentralização administrativa, com a transferência de atribuições e competências aos governos provinciais. Também na semana vimos representantes da equipa económica do Governo no Parlamento para proceder à entrega da proposta de Orçamento Geral do Estado para 2019. A cidade de Ndalatando, no Kwanza Norte, foi palco das jornadas parlamentares da UNITA pela televisão pública de Angola. Passaram num formato grande entrevista o vice-presidente da UNITA, Raul Danda, e a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião. De Saurimo veio a triste notícia de um assassinato horripilante de 4 crianças mortas a martelo. O assassino já está a contas com a justiça. Um navio da Armada Francesa atracou no Porto de Luanda, no âmbito da cooperação militar reforçada, com a visita do Presidente da República à França em maio último. O Terminal do México do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro passou a Terminal 2 e a operacionalizar também voos internacionais. Ainda nesta semana, o Ministro da Comunicação Social, revestido de poderes delegados pelo Presidente da República, presidiu a uma cerimónia de empossamento de novos administradores da televisão pública de Angola, Angopa, Agência Angolana de Notícias e Jornal de Angola. Tivemos cultura em grande, com o anúncio dos vencedores das diferentes modalidades do Prémio Nacional de Cultura e Artes. E o Presidente da República recebeu no Palácio, em audiência coletiva, representantes de várias associações empresariais angolanas. Falou-se da economia, numa altura em que Angola subiu 2 lugares no ranking do relatório Doing Business do Banco Mundial. A PGR, Procuradoria-Geral da República, surgiu com mais um comunicado, só que desta vez para esclarecer o caso que envolve um investidor americano e o cidadão angolano António Francisco de Andrade, o general Andrade. No comunicado, a Procuradoria-Geral da República reitera que o investidor americano tem razão e as autoridades já restituíram ao legítimo dono as partes de um imóvel que haviam sido ilegalmente ocupadas pelo general Andrade. No Brasil, a questão das eleições está arrumada e no Congo Democrático continuam os preparativos para as eleições de 23 de dezembro. Pelo mundo, continua a marca do assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, quando, às contas da organização Repórteres Sem Fronteiras, avançam um número de 56 jornalistas mortos pelo mundo neste ano de 2018, no exercício das suas funções. Enfim, foram vários os acontecimentos que marcaram a semana e aqui trouxemos alguns neste sábado às 10h10, que traz para debate a Operação Resgate. O Justino Mabaia faz-nos o enquadramento. Bom dia. Luís Aldair, falo a partir do Kwanza Sul. Na minha opinião, a Operação Resgate foi mal pensada, porque 90% do nosso mercado em Angola é informal. Maria Luz Olontimba, estou em município de Mbanza, Congo. É muito importante esse resgate que está se fazendo. O nosso município é patrimônio mundial da humanidade. E não pode ser que aqui pracinha, lá pracinha. Pedro Mateus Mazebo, natural de Mbanza, Congo. Esta operação é bem-vinda para resgatar aquilo que é nosso. Isabel Salvador, falo do município de Mazacom. Sobre a Operação Resgate, que é uma boa medida, temos que recuperar a soberania do nosso país, assim como a autonomia. Domingos Chevinda, parte da província do Kwanza Sul. Eu penso que foi um pensamento não tão aprovado por todos, mas é um caminho que creio que o Executivo está a usar para chegarmos à estabilidade do nosso país. Há muito que andamos a reclamar da necessidade do resgate dos valores. Comentava-se a boca pequena que havia uma espécie de descaso de quem de direito. Até que, em abril deste ano, o Presidente da República tocou no assunto quando presidia a cerimónia de empossamento do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, o General Disciplina. Na altura, o PR falou da necessidade de se implementar um processo de moralização da sociedade em nome do resgate dos valores. A polícia entendeu o recado e resolveu agir.
A Operação Resgate começa dentro de 3 dias e o Ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, fez questão de explicar que o grande objetivo da operação é a reposição da autoridade do Estado. Resgate porque há toda uma necessidade de gradualmente resgatarmos a autoridade do Estado que tem sido ferida aqui e ali, alterando condutas e comportamentos que acabam por ter implicação no domínio da segurança pública. Júlio Bessa, o vice-governador de Luanda, disse que no âmbito da Operação Resgate, o governo provincial já está a trabalhar na integração do mercado informal no mercado formal por via do registro e controlo dos vendedores. Temos que passar a registrar as ungueiras, portanto, dar-lhes uma identificação, identificar claramente quem são, onde devem vender, da mesma forma com os candongueiros, estarem rotas numeradas, são rotas com cores específicas. É um conjunto de medidas que foram já trabalhadas com a Polícia Nacional. Uma das partes mais visíveis dos alvos da Operação Resgate é o mercado informal. Violante Paulo é uma vendedora que atua no mercado informal no bairro Golfe, em Luanda. Reconhece a importância social da Operação Resgate, mas alerta para a possibilidade da operação produzir um efeito não esperado: o aumento da criminalidade. Nós vamos ficar sem emprego e a bandidagem vai aumentar muito, porque nós ganhamos pão desse serviço e logo de primeira, tirando assim, vai nos prejudicar muito. Na vila de Cacoaco, as vendedoras reclamam falta de espaço nos mercados oficiais. Maria, vendo peixe. É risco para nós vender na rua, não vender dentro do mercado, corre risco. Há certas mães que têm bebês, porque é complicado. Mas já com um lugar para nós todos, senhoras que vendem aqui dentro do particular, já é bonito. Adelina Eduardo, eu estou há 7 anos, vendo pimenta e cenoura. O mesmo temos mesmo para perder a vida, não temos sítio para ir vender, não temos coisa praça para ir vender. Estamos aqui na corrida. Também no município de Cacoaco, Evaristo Chiteculo trabalha como fiscal de mercado e rebate as declarações das vendedoras de rua. Disse que o problema da venda desordenada não tem nada a ver com a alegada falta de espaço nos mercados oficiais. Os mercados estão todos vazios, há muitos mercados que você vai lá e encontra os lugares estão assim vazios, até as bancadas estão abandonadas. No município de Viana, os mercados também têm espaços disponíveis para quem quiser, segundo António Domingos, coordenador-geral dos mercados locais. Temos nesse momento o mercado do quilômetro 12A, que tem 3.500 lugares para as vendedoras de rua. Temos o mercado do Capalanca, que tem 400 lugares, que é próximo da Comissão de Morador do Capalanca. Nós temos o mercado 4 de Abril, também que tem 300 lugares vagos para a população. Temos o mercado da KOPB, que tem 300 lugares vaga para a população. Temos o mercado da Regedoria, que tem 300 lugares vago para a população. Temos o mercado do Luanda Sul, que tem 500 lugares para a população. E temos o Zango 1, que tem 200 lugares para a população. Temos a Vila Flores, que tem 150 lugares para a população. E temos o mercado do quilômetro 30, que também tem vaga para a população. O Ministério do Comércio é dos principais parceiros da Polícia Nacional na Operação Resgate. O Inspetor-Geral do Comércio, Francisco Félix, assegura que não haverá excessos. Os inspetores só vão determinar o encerramento de estabelecimentos comerciais, cantinas incluídas, se forem detectadas graves violações. Só haverá encerramento no caso de existirem questões ou constatarmos que efetivamente haverá violações graves. Nós vamos estabelecer sim um mecanismo de controle, porque nós vamos ter nossos inspetores ativos, estarão devidamente identificados. A socióloga Tânia de Carvalho reconhece que é necessário que a autoridade do Estado esteja reposta a todos os níveis. A Operação Resgate, disse Tânia de Carvalho, vai reduzir os fatores que propiciem a desordem pública. Mesmo assim, a socióloga admite a possibilidade da operação vir a causar alguns transtornos na vida de muitas famílias e deixa as suas inquietações. Eu me pergunto, que políticas foram criadas para salvaguardar o bem-estar econômico das famílias que sobrevivem diretamente, única e exclusivamente da economia informal?
Será que nós temos dados, por exemplo, que nos digam que a Operação Resgate vai extinguir, ou vai inibir, ou vai acabar com a venda ambulante? Onde vão estar estas famílias? Vão ser encaminhadas para os mercados municipais, para os mercados comunais? Há espaço para os mesmos? Que estratégia o Governo Nacional tomou para salvaguardar o bem-estar das famílias que dependem do mercado informal? As causas e os efeitos da Operação Resgate estarão em debate neste sábado às 10h10. Obrigado, Justino Mabeia. Quando ouvimos falar da Operação Resgate, veio-nos à mente a necessidade de se organizar o comércio de rua. João Gonçalves, entre comércio de rua e marketing, há sempre a necessidade de organização. Se colocarmos as coisas em termos muito simples, ter um abastecimento de produtos essenciais a curta distância, ou melhor do que isso, os produtos vêm à procura do cliente em qualquer ponto da cidade, em qualquer esquina, em qualquer rua, é claro que é um alto nível de marketing. Isto as coisas colocadas assim em termos muito por alto. Agora, quando das alturas descemos para a rua, verificamos que não é assim. Isto traduz pobreza e isto provoca mesmo problemas de desorganização completa da vida urbana. Ora, esta é a realidade do continente africano. Ou seja que, em termos teóricos, nós temos realmente a grande tradição comercial do continente, praticamente em todo o continente. É uma tradição comercial que, se der lugar à formação de recursos humanos, vai ter uma competitividade mundial sem dúvida alguma. Agora, essa tradição comercial está a ser feita em termos, então, de precariedade e de luta contra a pobreza. Porque essa oferta, muito próxima do consumidor, é uma oferta de baixo nível no sentido de que é em pequena quantidade e os preços, esses, não têm lógica nenhuma. É claro que, perante esta situação, a primeira reação dos economistas ou dos sociólogos urbanos é de tentar formalizar o que é informal. E vamos usar a expressão informal em vez da expressão paralelo, já que, cada vez mais, a palavra paralelo significa não economia de sobrevivência, mas já economia de crime. A maior parte das cidades africanas vive num panorama muito parecido com aquele que nós temos dentro de casa. Não há aqui originalidade angolana nenhuma e também não há originalidade nas tentativas de resolver esse problema. É um problema de desenvolvimento, é um problema de sociedade e é um problema de emprego. Então, a Operação Resgate tem que ter em consideração este conjunto de problemas e depois, em seguida, quais são as alternativas para aqueles que têm, no atual caos comercial urbano, a sua forma de vida, a sua forma de sobrevivência. Logicamente que é neste segundo aspecto, ou deste segundo aspecto, que vai depender o sucesso da operação. Trata-se simultaneamente de regularizar o comércio, de garantir condições de higiene para produtos que são fundamentais e depois um reordenamento urbano que evite problemas em eco, conforme se costuma dizer, ou seja, que a partir da ocupação de determinadas vias públicas começam a surgir problemas de circulação, problemas de higiene e até mesmo dificuldades de construção. É que a maior parte das pessoas olham para a desorganização urbana como consequência da venda de produtos, mas há um aspecto que é no mínimo tão grave como esse, que é a construção anárquica. Então temos aqui diversos desafios pela frente. Este debate vai tentar equacionar alguns desses desafios. Desafios. É muito provável que existirão muitos desafios na Operação Resgate. Sábado às 10h10. As causas e os efeitos da Operação Resgate. Sábado às 10h10. O grande debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. O debate é para daqui a pouco. Os ouvintes vão
puder ligar, há números disponíveis, o 941 58 04 57, o 927 78 08 79 e para mensagens WhatsApp também o número 927 78 08 79. Números para ligar 941 58 04 57 e o 927 78 08 79. Este tema, Queso, é um poema de Viriato da Cruz, Prémio Nacional de Cultura e Artes a título póstumo este ano, e é uma canção que tem a sua história. O pregão da Voximinha que leva as senhoras que vendiam na rua no passado. Vale a pena ouvir. Já não tem a cor berrante que tinha nos outros anos. A Voxima está velhinha, mas de manhã, manhãzinha, pede licença ao reumato e não passo nada prático. Rasga as estradinhas na areia, rasga as estradinhas na areia, lá vai para o cajueiro que se levanta altaneiro no roteiro dos caminhos das gente que vão para baixo, nem criados nem padreiros, nem a letra da madeira dessa nova geração das vendidas de Alcatrão. Ó velho fraco pregão da velhinha quitandeira, ó velho fraco pregão da velhinha quitandeira. Mamauê, quaque, maquezo, maquezo, quaque, maquezo, maquezo, a voz de Rui Mingas, neste Maquezo, um tema que remete-nos para a história do antigamente, a história da Voximinha. Eu chamamos zungueiras, é por aí, há zungueiras por aí, mas ainda há aqui tandeiras a maneira antiga, como a Voximinha. Vamos ouvir o João Matumona, em Banza Congo. João Matumona, bom dia e seja bem-vindo. Está em Banza Congo, província do Zaire. Bom dia, caro jornalista. Faz favor, vamos às suas inquietações. O debate hoje vira-se para a Operação Resgate, uma operação que está praticamente em marcha e depois das 11 vamos tentar perceber como é que tudo vai acontecer. João Matumona, vamos às suas considerações. Ok, quando tu diz respeito a resgate é bem-vindo, mas só que vai levar muitas consequências, porque em primeira coisa, Angola é um país vasto e esse país é um país que teve alguns desordens e esses desordens para que o Estado consiga organizar terá muitas consequências. Imaginemos que as mamães zungueiras que sustentam seus filhos na zunga não vai mais fazer as zungas. Tanto que tange os que vendem em alguns lugares inapropriados, o Estado quer organizar que essas senhoras não vendem mais naqueles lugares. Não só. Também que tange as farmácias, as cantinas, o Estado vai regularizar. Mas o que eu podia pedir no próprio governo é que deve prestar muita atenção nessas situações, porque nós vimos que em Angola pouco está diminuindo a delinquência. Sabe que a delinquência vem de onde? É a falta do emprego, porque muitos que vão perder emprego devido a esse resgate que vai acontecer no nosso país. Eu queria respeitar o ministro do território, aquilo que ele disse, mas certas medidas que serão tomadas não me convence. Não estou ao contrário daquilo que ele disse, mas não me convence, porque não podemos tomar medidas só por tomar. Mas há necessidade de repor a autoridade do Estado. Não percebi. Há necessidade de repor a autoridade do Estado. Sim, o Estado tem essa obrigação de pôr a autoridade, porque ele deve pôr a ordem em qualquer lugar. Mas o que estou a dizer, a forma que esse resgate vai acontecer no nosso país deve prestar muita atenção. Primeiro, a sensibilização tem que estar em boa forma para que o cidadão seja convencido. Senão é complicado. Imaginemos que
uma pessoa que vive aqui dentro da sede, aqui em Mbanza Congo, vai vender a cerca de 3 quilômetros. E essa mamã não tem essa sustentabilidade de poder ter meio de transporte que possa levar da praça para de casa para de praça. Isso é um pouco complicado. Eu sugeria o próprio Estado podia criar todos os mecanismos, condições para que esse resgate, o que tange em termos de praça, criasse mecanismos de transporte com custo reduzido. Ali sim. Muito bem. Em termos de farmácia, alguns lugares, eu sugeria, ele podia registrar todas as cantinas que Angola tem e essas cantinas coloca documentos com preço reduzido, o Estado cria condições para que esses cantinas não desapareçam, porque é onde que ele sustenta a família. Se fazer é só por fazer, teremos problema. Muito bem, João Matumona, muito bem. Já anotamos as suas preocupações e sugestões também em relação a esta matéria. Vamos atender o David Miranda, está aqui em Luanda. David Miranda, bom dia. Bom dia, Angola. Vamos ser breves para dar espaço também aos outros ouvintes. Exatamente. E espero que não seja mais interrompido como tem sido, né? Bom, mas é o seguinte, eu penso que a causa da venda ambulante, vulgo os zungueiros, não é? É do conhecimento de todos, não é questão das causas. As causas é o desemprego, fundamentalmente o desemprego. Aliás, Luanda é a cidade... Bem, nós estamos aqui a falar da Operação Resgate, que vai acontecer, ou está a acontecer já a nível do país, mas está a acontecer mais a nível de Luanda, porque Luanda é a cidade que alberga, creio eu, 50% ou pouco menos que isso da população angolana. E a zunga é uma venda já antiga, também é uma questão tradicional, para além de ser... Comércio informal. Exatamente, é um comércio informal, mas também é tradicional, é antigo, tem a ver também com a nossa cultura, para além da tal questão econômica, não é? E você estava aqui agora a falar de uma música aí que fala das quitandeiras, portanto... Uma casa do André Minhas, do Rui Minhas. Exatamente. As quitandeiras já existiam antigamente, mas naquele tempo, como Luanda tinha menos de 1 milhão de habitantes, quer dizer, a venda não era assim tão visível como é hoje, e que depois provoca também transtorno na questão do saneamento básico, enfim. Portanto, aquilo que se pretende não é combater, e eu ouvi o ministro a dizer isso, que não está a se combater a venda, mas sim... Organizar. Mas o que a polícia está a fazer também não é organizar, a polícia está mesmo a combater os pobres, porque organizar não é preciso cavalos, não é preciso cães, e daqui a nada estaremos a ver nas ruas blindados, não é? Portanto, não é preciso isso. Eu penso o comissário Orlando Bernardo vai se referir a isso. Exatamente, mas eu penso que o que se deve fazer é mesmo organizar. E quando se fala de organização, eu penso que não é necessário até a polícia. Isto tem a ver mais com as câmaras municipais, não é? Ou com os governos, com os provinciais? Com as administrações municipais, aliás. Portanto, eu penso que é por aí. E okay. o que está a se fazer atualmente é muito triste, porque o governo não tem emprego para dar às pessoas. E até o que o governo deveria fazer é incentivar isso. Incentivar através de microcréditos. Mas primeiro tem que organizar. É preciso organizar a venda ambulante, como é que se deve fazer, esse tal mercado informal, o que é que se deve fazer para o governo porque também eles podem até contribuir para o próprio Estado. Diariamente podem dar 200, tem kwanzas, mas primeiro imposto, não é? Mas sim, imposto, mas tem que ser organizado, porque desta forma... Miranda, estamos a bater muito a organização, já ficou aqui que é necessário organizar mesmo. Exatamente, porque de contrário estaremos mesmo a combater os pobres.
E o governo não pode combater os pobres, o governo deve combater a pobreza. E combater a pobreza é incentivar o mercado formal, já que o governo não tem emprego a dar às pessoas. Muito obrigado, David Miranda. Cláudio da Fonseca está no Mochico. Bom dia, seja bem-vindo ao Sábado às 10h10. Vamos às suas inquietações, às suas contribuições, às suas ideias, enfim. Cláudio. Sim. Muito bom dia, caro jornalista, e um bom dia extensivo para os rádios ouvintes. É só para dizer o seguinte, quando se altera algo, automaticamente a nossa consciência também altera. Temos o exemplo do Roque Santeiro, que vimos que era um bicho de 7 cabeças ter o governo metido aí autoridade, mas conseguimos. É só de dizer que é uma mudança necessária. O Estado tem que organizar o país, e o nosso país hoje em dia está fora, vê-se como um país de estabilidade, e essa estabilidade não parte só no calar das armas, tem que haver também estabilidade no setor econômico, que é a partir da organização das vendas que chamamos de venda ambulante, mas não é venda ambulante. Então, nós como população temos que ajudar o governo nesse tipo de mudança. Primeiro, mudar as nossas consciências, porque temos visto pessoas a venderem num grande risco, no meio da estrada, no meio do lixo, São Paulo. Sim, no São Paulo. No meio das águas podres, não é? Sim, então aquilo também é um atentado à saúde pública, não só para quem compra, mas também para quem vende. Então, temos que iniciar a nos consciencializar que é tempo de mudança, e a mudança traz consequência positiva e negativa, tudo bem, porque vamos nos sentir falta, nós que compramos aí próximo, quem vende também próximo a casa, mas temos que mentalizar que é tempo de mudança, então temos que ajudar o Estado a mudar, e o Estado também fazer a sua parte, ajudar essa população que vai mudar, criar sítios para feira, uma venda em feira, não sei o quê, para ver se também haja uma contribuição para o bem-estar de todos, não é? E assim também alguma coisa muda na coisa. Sim, qualquer coisa muda, então vamos mudar nossa mentalidade, pensar só porque o Estado está a correr as pessoas, está não sei o quê, mas nós também como vendedores, compradores, temos que ajudar o Estado, não é só apontar o dedo, mas temos que também saber... Colaborar. Sim, colaborar. Estamos juntos, um grande abraço, Cláudio da Fonseca, agora o António Frederico está no IS. António, bom dia. Vamos... Bom dia, Angola, bom dia, angolanos. Falamos com... Não, para fazer a correção do nome, Afonso Frederico. Afonso Frederico, Aqui está o outro Afonso. Um em Luanda, outro no IS. Uíge, cidade do Uíge. Sim, vamos embora, o Afonso Frederico. No que concerne o tema, é uma preocupação imensa para essa população. De um lado é aquele que o ouvinte que acabou de anteceder-me, que estamos numa fase de mudança, mas por mim, nós temos ainda um povo que ainda não está consciencializado em determinados aspectos, no que diz respeito a determinadas mudanças que vão existindo em determinados países. No caso concreto, nós, os angolanos, neste repatriamento que vai se fazer, ou neste resgate melhor que vai se fazer, quem sai a perder é o povo. Tudo porque nós temos a maior da população muito pobre. E sendo pobre, nós sobrevivemos na venda ambulante, na venda informal. Suponhamos, no caso concreto, por exemplo, a minha pessoa que aqui falo, eu sou um vendedor ambulante num lugar público, frente a uma instituição. Vende de maneira organizada, pois não? Correto, de uma maneira organizada. Tenho aí uma chaparia bem construída, e na qual eu tenho exercido as minhas funções ali. Então, imaginemos que a polícia vem, faça o trabalho que se pretende fazer na terça-feira, e eu perco esse lugar. Como é que fica o meu futuro? Ainda por cima, é nesse local que eu tenho sustentado a faculdade na qual eu... E se você vende já organizadamente, tem também a proteção da polícia, não é? Esperamos que seja, mas de uma maneira, aquilo que nós conhecemos, a coisa vai ser muito difícil, porque aquilo depois vai passar de uma forma corrosiva, em que as pessoas não vão entender. Eu penso que o governo tem uma visão para o povo, e esperamos que essa visão seja pensada de cabeça, tronco e membro, não é pensar numa noite de manhã, quer-se fazer coisa que amanhã a população vai ficar constrangida. Então, por mim, a ideia é boa, mas a verdade é uma. Há muita consequência negativa e a partir da terça-feira o povo angolano vai viver. Muito obrigado, Afonso Frederico. Muito obrigado. Queria só alguma coisa. Sim? Eu apelei ao sábado passado... Está usufruindo praia também para entrar?
Não, Sim. é para alguns segundinhos. Eu tenho um programa Raízes Africanas que eu tenho acompanhado do América Xavier no sábado, às 7h30. Agradecer também que aquela direção procurasse formalidade de os ouvintes interagir, porque é um programa muito bom que eu tenho acompanhado. O África Magazine. Exatamente, o África Magazine. Também ok. que é a minha mensagem para a redação desse programa. Está bem, anotamos isso. Um grande abraço, estamos juntos. Zeferino Praia está em Luanda. Bom dia, ouvintes. Também bom dia, Isaías Afonso. Eu vou rapidamente dar o meu parecer relativamente a este processo, Operação Resgate. Eu tenho muitas preocupações relativamente à mesma operação, porquanto entendo que o Estado angolano, se por um lado quer repor a legalidade e ganhar autoridade, por outro lado vai desfavorecer muitas famílias. Ou seja, já há muitos alaridos, mais do que alaridos são factos, já há pessoas zungueiras, comerciantes, que estão a ser despojadas, que estão a ser horrorizadas, aterrorizadas, e até há relatos segundo os quais, Isaías Afonso, que alguns agentes e algumas administradoras e administradores estão a ir nos mercados e estão a apoderar-se dos produtos das senhoras, das zungueiras. Ou seja, a operação só vai começar no dia 5 e já há aqui pilhagem dos bens das populações. Primeiro aspecto. Segundo aspecto é que nós temos que compreender que, tanto é o mesmo governo quem deixou que isso acontecesse. Logo, era bom se é que se desse mais tempo. Vamos lá ver. O lançamento oficial foi feito esta semana pelo Sr. Ministro Ângelo da Veiga Tavares e deu-se tempo até dia 5. É muito pouco para as pessoas se organizarem. E depois vai-se dizer que vão ter que acabar com as ungas, vão ter que acabar com as oficinas. As oficinas acabam sendo uma das vias onde as pessoas vão procurando a sua alimentação. Se dia 5 alguém que tem uma oficina aí fora lhe retirarem a oficina, deixar de vender, nós vamos ter cada vez mais empobrecimento. Se nós tivermos em linha de conta, Isaías Afonso, vamos perceber que parte das crianças angolanas não têm registro. Não têm registro por quê? Não têm registro porque as famílias não têm condições. Porque o Estado não conseguiu criar as condições. As famílias, para terem registro, as suas crianças, para terem registro, para ter uma ideia, têm que tirar do dinheiro das oficinas que têm, tirar do dinheiro das ungas que têm, para irem num posto de registro que é um pouco distante, vamos olhar para as aldeias, até o centro da cidade. Isto tem um custo. Vamos ver também que as pessoas estão cada vez mais com pouco poder financeiro. Com esta operação as pessoas vão estar mais empobrecidas. E mais, ao fecharem as cantinas, ao fecharem aquele comércio que a tia tem fora, o tio tem fora de casa, depois vem a autoridade, vem o Estado, diz que você não pode fazer isso. Haverá especulação dos preços. As lojas vão subir os preços porque sabem que há procura. A procura vai aumentar e a oferta vai ser pouca. Logo, o que nós queremos, e isso aqui é uma questão de tentar encontrar consensos, é fazer com que o Estado prorrogue a operação, deve prorrogar a operação. E as instituições devem facilitar aquelas empresas que têm dificuldades em regularizar as suas próprias instituições. Por quê? Porque esta operação, quero aqui garantir, e por aquilo que são as minhas observações, poderá abranger mais as pequenas empresas e algumas médias empresas. E são estas pequenas empresas, porque nós somos nós mesmos, portanto é o Estado angolano, quem incentivou o empreendedorismo. E nós ouvimos muitos... Sim. Pois é, que está em linha também Joaquim Venâncio, não é? Se ouvir o debate, vai tentar perceber como é que a operação vai ser desencadeada. Não é? É um ponto de partida e depois há as fases subsequentes desta operação. Sim, depois, para terminar, Isaías, daí ser fundamental que o tempo que se deu é muito pouco. Gostaria muito de pedir, em nome até do povo angolano e por um princípio de bom senso, nós temos que, se não se tiver em conta a compreensão entre as duas partes, vai aumentar a fome, vai aumentar a prostituição, vai aumentar a delinquência, coisas que nós não queremos, e vai aumentar os preços dos produtos básicos da nossa sociedade. Portanto, queremos pedir aí que os nossos convidados possam, de alguma forma, principalmente o representante do Sim, nós vamos esperar que você entenda. Se ouvir o debate, vai entender como é que vai ser esta operação resgate, os seus objetivos, a sua finalidade, enfim. Está bem, ou Zeferino? Está bem, Zé Afonso. Muito obrigado. Um grande abraço. Estamos juntos. Joaquim Venâncio está em Benguela. Bom dia. Vamos às suas contribuições e ideias. Muito
muito bom dia, e muito bom dia ao seu convidado e os angolanos de Cabinda Ucuneme. É o seguinte, para os filhos da pátria, ordena, mas não implora. Desta feita, se o Estado ordena e não implora, mas também deve respeitar os liderados. O nosso presidente, ainda esse não é um tempo de poder limitar as pessoas. Suposto que somos 28 milhões de habitantes. Eu não sei se os 10 milhões já estão nas funções públicas, em todos os ministérios. Se os 10 milhões já estão, então os 18 milhões somos nós que fazemos. Era impossível, Joaquim Venâncio. 10 milhões de habitantes na função pública. Alô? É impossível. 10 milhões de habitantes. Alô? Sim, está a ouvir-me? Nós estamos a ouvi-lo. Sim, obrigado. Mas é quase impossível, né? 10 milhões de angolanos na função pública. Exato. Então os 18 milhões de habitantes somos nós no que sobrevivemos das alternativas. Então, o que ia acontecer? O que deveria ser? O governo deveria falar bem com as pessoas. O tipo que tem feito antes das eleições, o governo conversa com as pessoas. O diálogo, não é? Os governantes a falarem com os sapateiros, com os sungueiros, e que deveria também fazer agora, de repente, com os instrumentos balísticos, enquanto que não é um tempo de guerra, meus senhores, sinceramente. Olha, o comissário Orlando está a rir-se, né? Por causa disso. Né? Quero só perguntar ao nosso convidado se nós somos um povo negativo, ou então se estão a combater a pobreza e a delinquência. O sentido é repor a autoridade do Estado, é organizar as coisas, o comércio mais organizado. Está bem, ou então se estão a combater, se estão a fazer a manutenção da bandidagem e da pobreza. Organizar-se, porque não é a nossa vontade, nós também não gostamos, mas está bem, Joaquim. Alternativas. Esteja então atento ao debate para perceber melhor o sentido da Operação Resgate, ok? Muito obrigado pela sua contribuição, esteja atento e vai perceber mais ou menos como é que vai acontecer esta Operação Resgate e para que é que serve. Mafuta Gabriel, bom dia, está em Luanda, vamos também a sua contribuição. Só para você, Mafuta Gabriel Walera. Sim? Estou aqui no Panguila. Pois? Eu vivo no Panguila. É assim. Eu concordo muito bem com outro ouvinte que acabou de falar aí, como acendeu. Olha, para acabar com o rock, quando acabar com o coisa que ele disse, quando acabar com o rock, muita gente pensava com um bicho de 7 cabeças. Porque não se admite que um país desse tão bonito, chega as pessoas a vender fundos, daí acabar a vender fundos na rua, esse machucado, a vender sal, sei que. Uma anarquia total que está nesse país. É assim. E depois vem cólera, vem malária, vem sarna. É impossível, é incrível. É incrível. Não precisa acabar com isso, você imagina só, hoje em dia, tu fica só na paragem do coisa do... Como é que eu posso explicar? No 30 ou nos caminhões que saem do mato que vem, tu vês centenas de pessoas que saem do mato, querem vir aqui fazer zunga. Por quê? Você imagina só, o governo retirou pessoas na Lunda, agora o Nato do Lunda está aqui em Luanda a zungar. E agora, barato estrangeiro, cada diamante a ficar rico. Mas isso não se admite. Isso não se admite. As mamães saem lá do mato, vem aqui em Luanda para zungar. Agora a riqueza deixou lá nos estrangeiros, lá com congolês, lá senegalês. Olha, mês passado tem um... E grande riqueza é a terra, não é? Fora na minha areia. A única raça que ele encontrou, desculpa lá o termo, né? É seus aí, como que é? Congolês e senegalês. E na teoria está sendo lá na venda papel higiênico, porque ele não tem emprego. Mas isso se admite. A única coisa que eu me dá conselho ao governo é pegar. Ainda bem que está disponível a verba, por colocar no município, nos construir a nossa estrada, nossa escada muito bem no mato, vamos lá voltar. Não é problema, vamos lá voltar. Para acabar com isso aqui. As nossas terras, havemos de voltar. Vamos voltar no Quimbo. Lá tem bom fundo, lá tem bom zizaga, aquela que está a comer lá. Não adianta. Muito obrigado, Mafuta Gabriel. Um grande abraço. Obrigado, nós. David Fernando está em Camacupa, no Bié. Estou em linha, muito obrigado pelo tempo que me é concedido. Vamos ser breves, está bem? Sim. O tema é referência preponderante. Sim. A minha opinião é só para dizer o seguinte, que o Estado tem uma boa iniciativa. Mas eu, por mim, gostaria que se fosse primeira na sensibilização.
os órgãos competentes na diversidade deveriam sensibilizar os cidadãos, porque se formos a ver mesmo, essa situação só vai prejudicar o cidadão comum. Mas, em todo caso, tem que se colocar os meios onde o cidadão está localizado, numa situação de abrangência, para que essa situação seja regularizada e não haja dificuldade muito econômica, porque o povo sobrevive por essas questões. Em todo caso, temos que ter muita perícia na situação em referência e muito obrigado pela atenção que me dispensaram. Obrigado, David Fernando, em Camacupa, no Bié. Daqui a pouco vamos ao debate. Os nossos convidados, o comissário Orlando Bernardo, o Dr. Salvador Freire dos Santos e também o Hamilton Tonga Salazar, vão estar aqui para o debate, que começa exatamente às 11. Anotaram as várias preocupações, as várias inquietações e também as várias sugestões dos nossos ouvintes que ligaram dos vários pontos desta Angola. Angola que é cantada por Meia Cool até às 11 e vamos ao debate exatamente a partir das 11 aqui no sábado às 10h10. Operação Resgate na ordem do dia.
Chegamos às 11 horas. Sábado às 10h10. As causas e os efeitos da Operação Resgate. Sábado às 10h10. O grande debate. Numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Agora sim, vamos ao debate. Deixem-me primeiro saudar aqui os nossos convidados. O comissário Orlando Bernardo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Hamilton Tonga Salazar é da Associação dos Vendedores Ambulantes de Angola. Também bom dia e muito obrigado pela disponibilidade. Muito bom dia e obrigado pelo convite. Salvador Freire dos Santos, presidente da Associação Mãos Livres. Muito obrigado também pelo convite e esteja à vontade. Muito bom dia, caros jornalistas e ouvintes da Rádio Nacional de Angola. Muito bem, ouvimos as várias situações narradas pelos nossos ouvintes que telefonaram, estavam todos atentos, né, com certeza. Comissário Orlando Bernardo, vamos tentar perceber isso. Muitos ouvintes parece que desconhecem exatamente o objetivo desta Operação Resgate. O que é que se pretende, afinal? Bem, e que deve ficar bem claro para os ouvintes, principalmente. Sim, deve ficar bem claro para os ouvintes que a Operação Resgate visa reverter o quadro criminal, em primeira instância, repor a autoridade do Estado em todos os segmentos da sua vida, da vida económica, política e social do país e garantir o sentimento de segurança às populações. Esse é o primeiro foco e o mais importante da Operação Resgate. Importa fazermos aqui um sublinhado para que os radio-ouvintes, os ouvintes percebam. Está-se a levar muito a Operação Resgate única e exclusivamente para questões ligadas à venda ambulante, acabar com venda, mercado informal, mercado informal. Informais. A Operação Resgate não visa acabar nem com venda ambulante, nem com mercado informal. A Operação Resgate tem como objetivo fundamental reverter o quadro criminal que se verifica no país, em primeira instância. E é natural que... É uma criminalidade associada também a esta desordem, é uma criminalidade associada à desordem, ao caos e outras situações que depois vamos escalpelizar durante aqui a nossa conversa. Prefiro chamar a nossa conversa para não parecer que estamos aqui em debates. Está a passar uma mensagem e os cidadãos estão a ter uma noção de que parece que a partir do dia 6 haverá aqui um estado de sítio. Houve um ouvinte que falou em termos de meios balísticos. Quero dizer aos caros cidadãos que não haverá estado de sítio nenhum, não haverá nem combate à venda ambulante, nem combate ao mercado de venda informal. Não haverá excesso de polícias na rua, como se quer parecer. Os agentes da polícia que vão estar ligados à operação têm orientações claras e específicas para não nem sequer receberem os bens dos cidadãos. Não, ninguém deverá receber bens dos cidadãos. Haverá sim um trabalho em conjunto com outros órgãos da administração local e nós ouvimos, quando começamos aqui o programa, algumas intervenções que vieram precisamente nesse sentido. O governo da província os governos provinciais já estão a trabalhar no cadastramento, na criação de condições para os locais onde os cidadãos vão fazer, no caso dos vendedores que estão a fazer a venda desregrada. É preciso dizer que vai ser combatido a venda desregrada e não a venda ambulante, não ao mercado informal. E porquê que isso tem que ser assim? Essa é uma parte porquê que tem que ser assim? Porque toda essa atividade que é feita de forma desorganizada e desregrada traz consigo questões ligadas à criminalidade. Portanto, como a Operação Resgate, o seu escopo é o combate à criminalidade, se nós, através das administrações e os governos, conseguirmos que
os vendedores, os que praticam essas vendas, estejam encaminhados para os locais corretos, para os sítios que devem fazer, haverá um maior controle, e havendo um maior controle, consegue-se obviamente combater todas as incivilidades que estiverem em torno disso. O que é que se consegue? Consegue-se melhor salubridade pública, consegue-se melhor segurança pública, consegue-se também fluidez no trânsito, consegue-se cidades melhor organizadas, porque escusem-se de passar mensagens aos cidadãos que não são corretas. A venda ambulante, a zunga, nós chamamos agora a zunga, mas é uma atividade que dista de anos. Nós, netos, muitos de nós somos pais hoje, e os nossos avós, as nossas avós viveram disto. Qual era a diferença? Qual é a diferença, na verdade? Apenas não paravam nos passeios, não ocupavam passeios, não ocupavam estradas, por aí adiante. Portanto, uma sociedade tem que viver de normas, de regras. E é isto que se vai fazer. Quero mais uma vez pedir aos cidadãos para não se deixarem levar por informações que não sejam corretas. Quem vende, quem é vendedor, quem tem um negócio, quem tem uma atividade de venda informal, vai continuar a tê-la. O que deve fazer é organizar-se, legalizar e ir naqueles locais que as administrações estão a preparar, estão a comunicar, estão a cadastrar, onde deverão fazer. A Operação Resgate, como tal, vai incidir também sobre a prevenção e combate ao crime violento, a vandalização de bens públicos, contrabando de combustíveis e medicamentos, prostituição, venda e consumo de drogas e poluição sonora, falsificação de documentos, venda de produtos roubados, devastação da fauna e da flora, câmbio ilegal de moeda, exercício ilegal da atividade de segurança privada e profissões tuteladas e outras situações. Ou seja, a Operação Resgate, como devemos compreender, é muito vasta e infelizmente algumas pessoas querem apenas este foco, mas este foco é uma pequena parte daquilo que será o todo da operação. Devemos pedir aos nossos cidadãos que estejam tranquilos. A única coisa que têm que fazer é procurar as autoridades nos locais certos, as autoridades administrativas que têm esta responsabilidade e, como nós ouvimos no começo do programa, estão a trabalhar no sentido do cadastramento, de condução, indicação dos cidadãos nos locais onde devem fazer. Agora, podem perguntar, e aqui os ouvintes, pelo que pude depreender, estão muito preocupados com os excessos que possam ocorrer. Queremos dizer que não está indicado que sejam detidos, que sejam levados às prisões, ninguém. Desde que não cometam crimes, desde que não se excedam também, não perturbem a ordem pública e colaborem, porque quem cometer crimes, quem perturbar a ordem pública, é natural que tem que ser levado aos órgãos de justiça para responder pelo que cometeu. Da parte dos agentes, da parte da Polícia Nacional, dos órgãos do Ministério do Interior que estiverem a executar essa atividade, também têm responsabilidades e grandes. Daí que todos os cidadãos devem sim estar preocupados em denunciar todas as práticas mais excessivas que constatarem durante essa atividade. E podem fazê-lo através de números de telefones que estão disponíveis, depois vamos passar os números de telefones de denúncias aqui. Devem fazê-lo através da página de Facebook da Polícia Nacional, do número do WhatsApp da Polícia Nacional e nos órgãos de inspeção da Polícia Nacional, que estão no Comando-Geral da Polícia Nacional, nos comandos provinciais, nas administrações, nas esquadras, nos postos policiais. Estamos completamente abertos a que a nossa atividade seja
digamos, monitorada, fiscalizada pelos cidadãos. Daí que é uma grande preocupação das chefias, Sua Excelência o Comandante-Geral, o Ministro do Interior, em apelar, em dar as condições para que os efetivos policiais que estiverem nesta atividade consigam levá-la a bom porto. A comunicação, a sensibilização, a mobilização dos cidadãos é muito importante. É muito importante porque, embora um cidadão aqui diga que só foi lançada há 2, 3 dias e já vai... Não, essa sensibilização já começou há mais tempo. Já começou a ser feita há mais tempo. E ela persegue precisamente isso. Persegue que os cidadãos primeiro compreendam, entendam e quando chegar o momento saibam onde se dirigir, com quem contactar e colaborar. O que é que se passa de quando em vez? É que nós temos tido da parte, não de todos, mas de alguns cidadãos, alguma atitude de desobediência. E quando há desobediência, é natural que ela é crime. Nessa altura, obviamente, tem que se impor. A polícia age. Mas gostava só, para não capitalizar, dar alguma explicação, porque às vezes as medidas, quando não são explicadas, não é? Traz consigo esse manto de dúvidas, esse manto de dúvidas que vão surgindo. Nós devemos prestar atenção nos benefícios que trarão essa atividade. Primeiro, queremos dizer que a atividade tem altura de começar, não tem quando terminar. Essa é uma atividade que vai levar 2, 3, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, até conseguirmos encontrar, até estarmos todos completamente organizados. Pode levar 1 ano, 2 anos, ela não tem fim. Por isso é que não vale a pena nós estarmos preocupados em encher as ruas e passar uma mensagem correta aos cidadãos. Mas vamos só explicar aqui algumas questões básicas da operação. Por exemplo, como é que se combate o roubo, furto de viaturas, de equipamentos, acessórios de viaturas, de telemóveis, por aí adiante? Onde é que esses meios são normalmente comercializados? Nos mercados informais, em cantinas que não estão oficializadas, lojas que não estão oficializadas, são reparadas nos mercados telemóveis, venda inclusive de cartões de recarga. No entanto, havendo um controlo sobre essa atividade, encontrando locais oficiais, aliás, os decretos conjuntos do Ministério das Telecomunicações e o Ministério do Interior e o Ministério dos Transportes, o Ministério do Interior, com relação a esses assuntos, traz-nos claramente este objetivo. É que roubam-se carros, furtam-se carros, desmancham-se carros e vendem-se os acessórios nos mercados, nas lojas, os motores. Nós tivemos uma operação em tempos, a Operação Tigre, em que foram encontrados em lojas, mercados não informais, alguma quantidade de motores de viaturas roubadas, furtadas. Ok? No entanto, o decreto conjunto, que me estou a referir, já traz consigo orientações específicas para o efeito, ou seja, acessórios de viaturas e outros só podem ser vendidos em concessionárias ou em lojas oficialmente autorizadas. O que é que devem fazer as pessoas que não têm lojas oficialmente autorizadas? Têm que regularizar, têm que ir nas instituições onde se regulariza, onde se tratam os documentos, onde se oficializa juridicamente para tratar. Portanto, essa comunicação que os governos, que as administrações estão a fazer, e os cidadãos têm que se preocupar com isso. Venda de telemóveis, venda de cartões, sim. Eu diria, qualquer um de nós, se deslocar daqui para um outro país, sente imensa dificuldade de comprar um cartão SIM. Nós compramos um cartão SIM e isso propicia o crime. Portanto, o objetivo é acabar com isso. Ambulante, às vezes, né? Sim, o objetivo é acabar com isso. Vamos, quando me furtam ou me roubam um telemóvel,
eu sei que aquilo vai estar com outra pessoa. Não. O objetivo de ter lojas oficiais, lugares oficiais, onde você vende, é que as coisas que lá vão ser vendidas são credenciadas, são autorizadas oficialmente. E a partir dessa altura já sabemos que onde eu comprei e se é oficial ou não. No entanto, vamos também aqui dar mote para o combate ao furto, ao roubo desses equipamentos. O combate, por exemplo, vamos lá, ao furto de cabos elétricos, vandalização de bens públicos, que tantos prejuízos tem estado a trazer ao Estado, mas também aos cidadãos que ficam privados do abastecimento de água, do abastecimento de luz elétrica. É um problema também que nós temos que combater. Entanto, nós estamos só virados e estamos aqui a tentar levar uma mensagem para o mercado, o acabar com o mercado informal. A Operação Resgate não pretende acabar com o mercado informal. A Operação Resgate não pretende acabar com a venda ambulante. A Operação Resgate pretende organizar, ajudar a que este tipo de atividade seja feita de forma lícita, correta e que traga consigo benefícios para todos nós. Nós temos noção, o Ministério do Interior... E saímos todos a ganhar, não é? Sim, tem noção do benefício que traz essa atividade para a vida de todos os cidadãos. Isso é transversal. Agentes da polícia, agentes da administração pública, muitos de nós vivemos dessa atividade que é realizada pelos cidadãos. Portanto, não podemos justificar com desemprego, por exemplo, com determinadas questões que têm estado a ser levantadas, e vamos deixando a vida andar sem que o caos desorganizado, nada disso. Eu julgo que há mais considerações a fazer, não é, Comissário? Há mais, e ao longo da nossa conversa vamos falando sobre... O Milton Tonga Salazar é dos ambulantes, vendedores ambulantes. Ficaram aqui explicações bem concisas sobre esta matéria, não é? E vocês são principalmente os visados. São um dos visados. Com certeza. Após termos aqui ouvido o Comissário. Portanto, ficaram aqui algumas questões levantadas pelos nossos ouvintes que nos preocupam mais. Vocês também trazem preocupações ao nível dos ambulantes. De facto. E a minha abordagem vai cingir-se propriamente naquilo que tem sido o dia a dia dos nossos filiados, porque a nossa associação promove também e defende os interesses socioeconômicos, jurídicos e social dos próprios associados, junto de uma ordem instituída que é vocacionada para a gestão dos mercados, feiras e vendas na base do respeito dos direitos fundamentais do homem, consagrados então da declaração. Portanto, é importante aqui dizer, mas antes eu queria fazer aqui uma abordagem muito importante acerca de comércio ambulante e a venda ambulante. É o seguinte, o comércio ambulante ela é entendida como atividade comercial a retalho não sedentária exercida por indivíduos que transportam mercadorias e as vendem em local de seu trânsito, fora dos mercados urbanos ou municipais e em locais fixados pelas administrações municipais. Portanto, esse é o comércio ambulante. A venda ambulante é aquela que se realiza fora do estabelecimento comercial, permanente, de forma habitual, ocasional, periódica ou continuadas. Na verdade, em locais devidamente autorizados, nas instalações comerciais desmontáveis ou transportáveis. Portanto, é importante aqui referir que se nós fazermos uma abordagem mais profunda acerca do que realmente se passa fora desse estúdio, irmos para os mercados informais, nas ruas, o que realmente está a se passar, é um caso muito complicado. Portanto, a nossa posição enquanto associação dos vendedores ambulantes e aquilo que temos estado a passar todos os dias pelo uso excessivo da força, e muitas das vezes também temos que reconhecer por causa de uma certa desobediência em deixar por parte dos próprios ambulantes, exatamente. Mas nós estamos a favor dos ambulantes em organizar a venda ambulante. Nós queremos legalizar a venda ambulante. Já tentamos de várias as formas nas administrações municipais, no antigo governador, já tentamos vários contactos para então encontrarmos soluções tangíveis para que possamos... O que é que não funcionou?
Infelizmente não funcionou, acreditamos no nosso entender por falta mesmo de interesse. Interesse da parte de quem? Acreditamos que interesse por parte de pessoas de direito, porque nós escrevemos carta, inclusive até temos aqui o ofício que foi aprovado pelo Gabinete Provincial do Comércio e Indústria. Já reunimos várias vezes com as administrações municipais no intuito de nos organizarmos a fim de que a venda seja organizada, não só pelas administrações, e indicar os lugares onde os nossos ambulantes, as nossas mazungueiras devem vender. Mas até agora, infelizmente, não houve essa manifestação por parte dessas entidades para então a gente fazer a nossa atividade comercial. Todavia, a associação não parou, nós também trabalhamos na questão da mobilização e sensibilização dos nossos próprios vendedores ambulantes a pautarem pelo respeito e, acima de tudo, no cumprimento das ordens. Quase todos sabem que vem aí a Operação Resgate, por exemplo? Bom, todo mundo sabe da Operação Resgate. E sobre a Operação Resgate eu vou falar um pouco, vou falar mais à frente, que já tem causado, eu posso até mesmo dizer, um problema de saúde pública. Porque muitos são os vendedores ambulantes que nesse momento estão em casa, estão parados por causa dessa Operação Resgate. Ainda não começou, mas já está a causar consequências graves. Há pessoas, e é importante aqui referir que os vendedores ambulantes vão para a rua não é porque querem. Muitos deles até são camponeses, deixaram as suas atividades comerciais no interior das províncias e vieram para aqui porque o seu parente veio para aqui e começou a atividade comercial. Olha, estou a conseguir sobreviver, estou a conseguir pagar os meus estudos, estou a conseguir sustentar os filhos na escola. Ele veio para aqui para poder então exercer essa atividade. Portanto, nós, quanto à Operação Resgate, é bem-vinda, mas infelizmente não está a ter sucesso conforme nós queríamos. Porque não está a render. A situação é grave. O meu avô dizia que essa situação está entre as cobras e os ovos. Se você mexer a cobra... Desculpe só interrompê-la, só um minuto. Peço desculpa. Ok, está à vontade. A Operação Resgate não começou ainda. Ok. Não começou. Ela tem início para o dia 6. O que está a ser feito, na verdade, é a sensibilização e comunicação aos cidadãos das medidas que vão ser tomadas em termos de atividade. Houve há algum tempo algumas medidas de algumas administrações em alguns sítios, como por exemplo nos congolenses e acho que no São Paulo, se não estou em erro, mas essas atividades foram realizadas e não se enquadram dentro da Operação Resgate. A Operação Resgate, volto a dizer, está pensada de formas a não trazer problemas, consequências mais aos cidadãos. Essa atividade foi realizada nesses locais e se algumas pessoas agora circularem pelos congolenses, por exemplo, aquela hora vão notar que um cenário diferente, um cenário diferente, mais arejado, e não foi feita dentro da Operação Resgate. A forma como foram utilizados os meios e a forma como foi feita foi no sentido de rapidamente reporem uma situação de grave em termos de salubridade pública que estava aí a acontecer nesses locais. No entanto, não se enquadra dentro da Operação Resgate. Volto a dizer, a Operação Resgate só tem início no dia 6. Ela foi pensada... Agora, nós também devemos ter em conta, nem sempre tudo corre a contento, nem sempre tudo corre do jeito que se planifica, mas é nossa obrigação fazer com que a atividade decorra sem esses constrangimentos que estão aqui a ser apontados. De facto, muito obrigado. Também temos de ouvir aí o... Portanto, deixa-me só concluir rapidamente. Livres, não é? A Associação Mãos Livres, sim. Deixa-me só concluir rapidamente. Portanto, eu ainda acredito que houve aqui uma falta de informação adequada por parte dos próprios vendedores ambulantes e as zungueiras. Porque a reação com que está a ser essa mobilização, conforme aqui disse o nosso comissário, ainda não está a ser encarada exatamente como uma questão de sensibilização por parte dessas pessoas, porque as consequências já são viáveis. As consequências já são muito visíveis. Eu, a caminho da rádio, muitas lamentações. Pessoas atrás de mim a escrever, por favor, explica só aí a situação, nós estamos a sofrer. Mas há canais de denúncia, não existem canais de denúncia? Exatamente, os clamores, as denúncias. Portanto, eu acho que é uma situação em que a sociedade toda deve estar envolvida. As universidades, os atores políticos devem encontrar propostas para poder albergar o número de pessoas, por exemplo, que vão sair das ruas. Se nós queremos tirá-las das ruas, onde é que elas vão parar? O que é que elas vão comer?
Essa é a questão. Há sempre o primeiro passo nisso tudo. Salvador Freire dos Santos, qual é a ideia da Associação Mãos Livres em relação a esta matéria? Até que ponto então esta operação pode, em suma, ferir os direitos dos cidadãos? Muito obrigado. Primeiro, devo dizer que nós estamos de acordo que se realize essa operação. Por 2 aspectos muito importantes. É que as pessoas, à primeira vista, qualquer cidadão estrangeiro, e mesmo angolano que entra pela primeira vez no nosso território, se verifica um acumulado de gente, isto demonstra exatamente uma pobreza extrema. Demonstra, de facto, que quase que estamos totalmente desorganizados. E essa operação resgate, no meu entender, não vem repor a autoridade do Estado. Eu penso que vem resgatar os valores, vem repor a legalidade. Eu penso que são esses 2 aspectos, porque o Estado tem poder, tem uso império. O Estado tem mecanismo respaldado pela Constituição. Exatamente. Portanto, não podemos pensar que esta operação vai repor a autoridade do Estado. O Estado tem autoridade. Tem mecanismo para fazer cumprir as leis, tem mecanismo para fazer cumprir as normas e, portanto, e as regras devem ser postas no nosso país. É verdade que, de facto, há uma desorganização total no sistema de comércio informal, no sistema de venda e outras situações que trazem, à primeira vista, a polícia como um mal da fita. Porque esta atividade, no meu entender, não é somente da Polícia Nacional. Deve haver envolvimento de outras instituições, de outras estruturas, para dar, digamos assim, a garantia, a segurança, a legalidade e a forma de uma convivência salutar. Eu penso que essa operação vai fazer com que, de facto, algumas situações que estejam envolvidas fundamentalmente na venda e na compra em locais impróprios sejam regulamentadas. É preciso que tenhamos em conta que algumas ações que foram desenvolvidas pelas autoridades administrativas levaram para que estivéssemos nesse estágio, nesta situação. Porque muitas das vezes foram as próprias autoridades administrativas, municipais e comunais, que permitiram que de facto a situação continuasse como está. Nova organização para as feiras, nova organização para os mercados. Não há organização para, digamos assim, poder implementar ações de transgressões administrativas, porque as administrações quase que estavam isentas dessa atividade, que é da responsabilidade das administrações municipais, e concomitantemente fez com que ações como estas tivessem encontrado o cariz que hoje nos encontramos, que parece um Estado totalmente desorganizado, parece que não existe um... Mas há sempre um dia do basta, não é? Exatamente. Eu penso que é fundamental que as autoridades cumpram com aquilo que a Constituição, que as leis angolanas determinam. Mas, no fundo de tudo isso, respeitando os direitos e as garantias fundamentais dos cidadãos. Acredito que o próprio Ministério do Comércio estará envolvido, os serviços de imigração estrangeiros estarão envolvidos e outras forças da Polícia Nacional para garantir, digamos assim, a cada órgão da sua especialidade funcionar de acordo com aquilo que foi a orientação do Ministério do Interior e do Comando-Geral da Polícia Nacional. Porque é verdade que nessas vendas, sobretudo há muitas cantinas aí existentes, onde há envolvimento de muitos estrangeiros. No meu entender, eu penso que o comércio precário, como as cantinas, os estabelecimentos... Tem também muitos problemas com a conservação dos produtos. E não só, porque é através de muitas dessas cantinas, através dos cybers, que há ações fraudulentas, há máfia, digamos assim, no meio de tudo isso. É só para exemplificar. Nós temos hoje quase que aqui no Mar de Kifangondo, parece que é um sistema onde funciona todo tipo de máfia. E, portanto, é preciso que o Estado intervenha. É preciso que, de facto, que as autoridades tomem conta da situação. Porque, para além de tudo isso, para além para além das transições administrativas que são evidentes aí e que as administrações quase que não atuam, há outros indícios que levam a ações de branqueamento de capitais, há outras ações de criminalidade, há outras ações que de facto levam que
o próprio Estado angolano seja desacreditado em outras instituições. Nos fóruns internacionais. Em fóruns internacionais. Portanto, mas eu penso que tudo isso, o próprio Estado tenha a capacidade de organizar, de poder salvaguardar os direitos, não só dos cidadãos nacionais, como também dos estrangeiros. E eu penso que haverá envolvimento das outras forças também que, de acordo com as suas especialidades, vão fazer com que o Estado atue, vão fazer com que as administrações tomem o poder de atuar também e, naturalmente, aquelas pessoas que transgredirem a lei, que encontraram, por exemplo, hoje verificamos que muitas dessas lojas, eu sou contra digamos assim, esse comércio ambulante, esse comércio precário que estão os chineses, malianos e outros. Eu penso que este comércio doméstico devia ser manifestado pelos angolanos. Os angolanos é que deviam, digamos assim, estar à frente desse comércio. Primeiro, dava emprego a mais angolanos. Segundo, permitia com que houvesse um controle de algumas ações digamos assim, quer de branqueamento de capitais, quer de entrada de estrangeiros de forma desregrada no nosso país. Eu penso que tudo isso deve as autoridades tomarem em conta. Portanto, eu penso que a autoridade, aqui não é a autoridade do próprio Estado, mas é repor a legalidade, repor a ordem, porque precisamos estar num Estado, digamos assim, numa sociedade onde deve estar organizada, onde de facto cada um deve sentir-se seguro. Doutor Freire, parece que os ambulantes precisam de perceber melhor essas coisas, não é? Claro, eu acho que sim. Eu acho que, independentemente de haver outras instituições, como já disse aqui o comissário, que há o Comando Geral da Polícia Nacional, há um órgão apropriado para casos de denúncias. Essas pessoas que de facto sentirem os seus direitos violados podem incluso recorrer às outras organizações, como também, por exemplo, as Mãos Livres. Nós estaremos disponíveis para poder ajudar estes cidadãos. Incluso essas pessoas, quer as zungueiras, quer os comerciantes ambulantes, que precisam de se legalizar, nós estaremos disponíveis. Também precisam de orientação, né? Orientação jurídica, exatamente, pedagógica. Nós estaremos em condições para poder ajudar estas pessoas. Mas precisamos ter um Estado organizado, precisamos ter um país organizado, isso precisamos. Deixa-me só, por favor, fazer aqui uma referência que fez o Dr. Freire, que, com relação aos estrangeiros, é que está a passar também, algumas pessoas estão a tentar passar uma mensagem de alguma xenofobia na questão do controlo dos estrangeiros, na atividade de controlo dos estrangeiros. Nós temos de ter em conta que a forma como nós temos os estrangeiros, como nós tratamos os estrangeiros no nosso país é, até agora que eu saiba, muito boa. Angola recebe muito bem os estrangeiros, seus cidadãos tratam-nos perfeitamente bem, mas não podemos com isso permitir que os estrangeiros que aportam para o nosso país de forma ilegal continuem a viver e a tratar, a fazer negócios, enfim, de forma ilegal. Se nós estamos nesse preciso momento preocupados com a organização, a legalização da atividade dos nossos cidadãos, é natural que também tenhamos que, por alguma regra, fazer cumprir as regras que existem, as normas que existem com relação aos estrangeiros. E aqui uma chamada de atenção para cidadãos nacionais também, que são, às vezes, também o motor que dá a corda a que essa imigração ilegal se vai efetuando. A colaboração, não é? Colaboração. E a colaboração, às vezes, é... Se você arrendar uma casa a um estrangeiro que é ilegal, naturalmente, sem o denunciar, está a participar disso. Se você passar a tua autorização para exercício de alguma atividade... Cantineira, por exemplo, negócio cantineiro, também, para alguém que é ilegal, também está a propiciar isso. E esse tipo de atividade, volto a referir, sem xenofobia nenhuma, esse tipo de atividade, pequenas cantinas, pequenos negócios em lojas que são exercidas, eu perguntava a alguém se conhece um cidadão que vai para um outro país qualquer, angolano,
com um visto de turismo e que de repente abre um negócio, uma cantina, sem que seja importunado por aí adiante. No entanto, nós devemos começar a ser patriotas, de facto, sem que o patriotismo signifique xenofobia. Não, nós temos que entender que é fundamental termos o nosso país com regras. Sim. E quando nós quisermos impor regras, quando nós quisermos que as coisas dessa natureza estejam organizadas, é natural que vamos chocar com pessoas, é natural que vamos chocar com alguns direitos, mas não significa que o nosso país é xenófobo, não significa que nós estamos atrás da A, B ou C, não. Pretendemos é que as pessoas entrem para o nosso país legalizadas e exerçam a atividade de forma autorizada e de forma legal. Portanto, e o país, nos últimos tempos, tem estado a aprovar leis no que diz respeito à questão da imigração, que até facilitam, não é, a que o cidadão estrangeiro entra, é claro, saia quando quiser e exerce a atividade quando quiser, mas de forma legal. É claro que vão perguntar-nos, já está tudo, é tudo que pretendemos, as leis são suficientes, é claro que podemos melhorar aqui ou ali, mas às autoridades policiais cabe a responsabilidade de impor, de fazer cumprir aquilo que são as leis, aquilo que são as normas. E é isso que os órgãos do Ministério do Interior vão fazer com a Operação Resgate, e é isso que, em colaboração com outras instituições do Estado, nomeadamente o Ministério do Comércio, governos provinciais, administrações locais, vai-se trabalhar no sentido de se dar uma ferramenta a estas pessoas e dar uma oportunidade para que o cidadão nacional tenha uma cidade diferente, tenha um lugar melhor para viver. Esse é, na verdade, o grande objetivo. Salvador Freire, já lhe dou a palavra a Milton Tonga Salazar. Muito obrigado. Há uma questão aqui, há uma questão que é muito importante que nós devemos ter em conta. É que às vezes pensamos que nós angolanos somos xenófobos, pensamos muitas vezes que nós não queremos que Angola viola constantemente a questão dos direitos humanos, enfim, mas também temos que ter em conta de que no país deve haver regras. Há uma questão, qualquer angolano, eu, por exemplo, eu estudei no Brasil, fui fazer meu mestrado no Brasil. A primeira dificuldade que eu tive é de ter um telefone, o SIM. Para ter o telefone e poder fazer compras num estabelecimento comercial, tinha que ter um NIF. Pois. Quer dizer, eu, como estrangeiro, estive lá, tinha que me registrar junto das instituições competentes do Estado brasileiro. Em Cuba é mais difícil ainda, né? Tinha-se passar por uma instituição onde se faz um levantamento dos dados todos. E parece-me que aqui em Angola é o país mais simples. O indivíduo entra hoje, amanhã já tem bilhete de identidade, já tem o chip, já tem o telefone, incluso até conta bancária. Quer dizer, às vezes até está o próprio estrangeiro. Se calhar também já tem passaporte angolano, né? Quer dizer, temos que pôr termo a isso também, temos que pôr termo a isso, né? Independentemente de tudo, mas temos que pôr termos, nós estamos num Estado democrático de direito, onde de facto as leis devem funcionar. E nós não devemos pensar apenas que essa questão, e aqui o comissário disse muitíssimo bem, que a questão fundamental da operação seja levada apenas às jungueiras. Não, eu penso que está envolvendo uma série de situações que afetam o próprio país e afetam os angolanos, quer na vida econômica dos angolanos, como na vida política do próprio país. E, portanto, é preciso, de facto, que nos organizemos. É verdade que precisamos mais dialogar. As administrações devem trabalhar mais com as comunidades, passar essa informação. É preciso que os meios de comunicação social passem cada vez mais informação para que os cidadãos tenham conhecimento. Daí a oportunidade desse debate, né? No sábado às 10h10. Exatamente. Operação para que, de Resgate. facto, acho que muitas das coisas que estão a ser levantadas, que estão hoje a serem acusadas das jungueiras já não poderem exercer essa atividade, não é que seja verdade. Porque essa atividade, de facto, vai ser feita, mas deve ser regrada. Sim. O próprio Ministério do Comércio e próprio outras instituições, quer a Associação dos Vendedores Ambulantes, devem estar envolvidos num diálogo, numa conversa amena, no sentido de poder... Mas é isso precisamente que a gente nos debatemos constantemente. A questão do diálogo.
aqui a ausência constante do diálogo. Quer dizer, as autoridades competentes não querem dialogar conosco. Porque nós batemos várias vezes, batemos sempre as mesmas portas. Nós estamos dispostos, por exemplo, a legalizar esses vendedores, atribuir-lhes cartões de vendedores ambulantes para que possam exercer a sua atividade de forma livre, não é? E indicadas pelas administrações municipais e outras afins. Mas, infelizmente, até agora não tem havido sucesso. Não tem havido sucesso. Pelo que nós, é isso que estamos a dizer. Por que a maior parte das pessoas já há esse clamor pelo facto de a operação resgate estar a incingir-se mais pelas vendedoras? Porque a maior parte, ou metade da população, praticamente agora é vendedor ambulante, é zungueiro. Então, são os que mais sentem na pele, com essa operação em curso. São os que mais, são os clamores que mais se levantam perante essa situação. Portanto, nós estamos de acordo perante aquilo, conforme aqui já disseram a Associação Mãos Livres relativamente, e aqui o comissário, que se quer combater determinadas criminalidades. Nós estamos de acordo, mas também é importante dizer que muitos desses delinquentes abandonaram a vida da delinquência para entrar na venda ambulante, para serem vendedores ambulantes. Eu conheço jovens que sustentam a universidade pagando a universidade através das atividades comerciais de forma ambulantes. Com esses jovens. São jovens que têm, são jovens que têm, e ainda hoje ouvi clamores, mandaram uma imagem nas redes sociais, que receberam os seus meios, os seus produtos, não é? E ele agora está em casa, tem filhos para sustentar e precisa pagar a universidade porque daqui a pouco começa o exame. Não fez a denúncia? Fez a denúncia, mas até agora não há respaldo. Fez a denúncia. O comissário tem nome. Deixa-me só passar aqui uma informação, se faz favor. Nós não estamos contra a operação. E é preciso que a associação seja... Primeiro, tem que compreender que a associação, como parceiro, tem que perceber, tem que compreender os objetivos. Porque se até a própria associação não perceber os objetivos desta operação, vai ser difícil os seus associados também perceberem isso. No entanto, é fundamental que a associação perceba e leve uma mensagem correta, porque até vai permitir que a mensagem, ao ser transmitida de forma correta para os seus associados colaborem e percebam que têm que dar passos A, B e C com as administrações, por aí adiante. Então, esse exercício que estamos aqui a fazer hoje é muito importante, e ainda bem que cá está a associação. Nós pretendemos que os cidadãos denunciem, e os números estão aqui. Se me permitirem, passo rapidamente esses números: 931 699999, 931 699999, 936 949494, 918 13 13 13, 918 14 14 14, 991 15 16 16, 991 15 15 16, e para roubos e furtos de viaturas 914 04 10 39, 941 90 72 87. E ainda tem o Facebook da Polícia Nacional, página de Facebook da Polícia Nacional, página oficial, que está nesse preciso momento com mais de 300 mil seguidores, não é? É bastante visitada, e recebemos ali todo o tipo de denúncias. Podem fazê-lo também pela página do Facebook da Polícia. Senhor Comissário, como é que tem sido o enquadramento dessas denúncias? Porque muitas das vezes há aqueles clamores que se faz as denúncias, mas a prontidão, como é que tem sido após as denúncias relativamente... As denúncias contra os agentes da autoridade são levadas aos órgãos de inspeção. Os órgãos de inspeção dão devido tratamento, avaliam, instauram-se os competentes processos. Se se determinar que se cometeu um crime, obviamente se despoleta o processo disciplinar e concomitantemente o respectivo processo crime. Comissário Bernardo, já agora uma inquietação que me chegou agora por via de mensagem. A operação começa no dia 6, haverá um conjunto de ações da Polícia Nacional, interpelação de viaturas, por exemplo, nas várias vias da cidade de Luanda e não só, e há, nesse universo de várias viaturas que temos em Luanda, muitas viaturas quase que indocumentadas, não é? São viaturas passadas pelas empresas, algumas do Estado, que mesmo assim
não apresentaram nenhuma documentação. Como é que fica esta parte quando uma viatura nessa condição for interpelada, por exemplo? Tal e qual estamos a fazer com relação à venda, desordenada, deverão as instituições que tenham meios nesta situação preocuparem-se em, obviamente, organizar a sua documentação. Bem, se alguém está autorizado a conduzir uma viatura de uma instituição qualquer, tem que ter uma declaração, uma credencial que o autorize a conduzir esse meio. No entanto, muitas delas não têm livrete, por exemplo, mas têm sempre um verbete, têm sempre um documento que o autorize que a viatura circule, não é? E se tiverem dificuldades com relação a isso, devem contactar os órgãos de viação e trânsito para que regularizem a sua situação. No entanto, eu preciso aqui referenciar... Desculpe, há uma questão aqui muito importante também, que tem a ver com os taxistas, por exemplo. Muitos dos taxistas que hoje... Eu também recebi aqui uma inquietação dos mototaxistas. Mototaxistas. Esse momento em que forem interpelados, não é? É que muitos dessas viaturas até são de agentes da polícia? Da polícia. Uhum. Muitos desses taxistas não estão autorizados a conduzir, quer dizer, mas por outros canais, quer da Polícia Nacional, por elementos ligados à Polícia de Trânsito, e porque tem muitas viaturas que são ligadas aos agentes da Polícia de Trânsito, conduzem. E eles, há muitos acidentes por causa disso. Eu acho que os serviços de táxi também devem ser municipalizados, os serviços de táxi, e com viaturas devidamente caracterizadas, né? Porque há viaturas que fazem trabalho de táxi e que muitas vezes até são esses taxistas, são essas viaturas que são levadas a cometer vários outros crimes que acontecem aí na cidade de Luanda. Portanto, a nossa condição de agentes da autoridade não nos exclui de ilicitudes. Atenção, não é uma causa de exclusão da ilicitude. E é fundamental que vamos percebendo cada vez mais a necessidade que temos de fazer as coisas de forma correta. Sempre que aparecerem essas situações, taxistas, que seja quem for, pode fazer denúncias, que nós vamos despoletar mecanismos necessários para organizar isso, para regularizar isso. Não podemos pensar que o facto de sermos agentes da autoridade podemos fazer e desfazer. Não, isso não pode acontecer. No entanto, com relação à atividade de táxi, até o Ministério dos Transportes e todas as instituições que tratam dessa atividade também estão notificadas no sentido de encontrarem mecanismos de regularizar a atividade desta franja da atividade da sociedade, que é somente das mais importantes, não é? Porque é que levam e trazem os trabalhadores e os estudantes para as escolas, por aí adiante. Não há aqui... senão a vida para, não é? Senão a vida para. Não há aqui, e volto a dizer, não há aqui tentativas de parar, seja qual for o tipo de atividade. Agora, por exemplo, é natural que eu, que ando com um táxi, queira ver quem está lá, eu quero que as pessoas vejam, saibam que eu estou dentro do carro, por exemplo. Então, não faz sentido um táxi andar com vidros fumados. É um táxi que exerce uma atividade pública. Não faz sentido absolutamente nenhum. Pode fazer sentido que eu queira ter a minha viatura particular com um vidro mais escuro e porque a própria lei, o próprio Código de Estrada, o Regulamento do Código de Estrada permite que assim seja feito, não é? Mas já um táxi, temos que ter em conta isso. Mas isso depois já vem nas questões das posturas municipais, tudo isso que tem que ser fiscalizado. E também é uma atividade que vai ser fiscalizada de forma muito séria. A questão dos vidros coloridos, das pessoas que exercem a atividade de táxi. Fundamentalmente, o exercício da atividade de táxi, esses carros têm que ser. Temos que ter condição de saber quem está aí dentro.
quem é que leva o carro. O que é que leva o carro? E o que é que leva o carro? Leva, por porque exemplo? muito crime às vezes acontece e vezes sem conta nos chegam denúncias que taxistas é que levou, é que assaltou e nunca sabemos quem lá está dentro. Portanto, essa é uma atividade também que vai ser muito fiscalizada durante a atividade. Estamos a fechar o nosso debate, está quase na hora, né? Em um minuto, dou um minuto primeiro ao Hamilton Tonga Salazar e depois ao Freire e depois ao Comissário. Portanto, nós queríamos aqui deixar bem claro que os nossos associados, vendedores ambulantes, as mamães zungueiras, pela qual nós respondemos por todas essas pessoas à franja da sociedade, que na verdade tem-se debatido todos os dias para conseguir uma alimentação básica para a sua sobrevivência, não estamos contra a Operação Resgate, pelo contrário, é bem-vinda, desde que respeite também os vendedores ambulantes e que possam exercer a sua atividade de forma livre, que possam indicar onde é que essas pessoas devem vender as suas atividades. Por outra, também quero aqui dizer que nós já somos cerca de 7.000 associados, na qual estamos com um projeto que é a cooperativa Quatiquetemo, isso é em Benguela. Ou seja, nós não estamos só com o objetivo de mobilizar e tirá-los da rua. Nós queremos também ajudar essas pessoas a criar o seu próprio negócio. Estamos na Uganda, em Benguela, estamos no Bié, estamos no Kwanza Sul e recentemente agora na província do Kwanza Norte. Dizer também que os desafios para a Vale em 2019 é promover palestras de modo a sensibilização, mobilizá-los e dar a conhecer aos vendedores acerca da lei do comércio ambulante e, acima de tudo, alfabetizar também aquelas pessoas que têm dificuldade nessa área. Portanto, está disponível um número que podem, nesse caso, consultar em termos de denúncia a vários tipos de atividades, que é o 922 16 96 72 e o 912 15 74 21. Salvador Freire. Eu penso que, em um minuto. Obrigado. Eu penso que a operação vem para repor a legalidade e, como tal, deve as administrações municipais determinar os dias e horas para locais para venda e feiras semanais. Eu penso que uma das questões fundamentais também que deve ser banida imediatamente são as questões das maratonas. Essas questões das maratonas trazem muitos problemas, para além da prostituição, há outros... São um fardo para a polícia. Sim, não, essa questão não é só a Polícia Nacional. Toda a sociedade. E eu penso que eu penso também que o Ministério do Comércio devia determinar que tipo de produtos devem ser comercializados. Sobretudo, porque há aquela questão da saúde pública, não podemos... As carnes que são vendidas não são... Se calhar vem de origem duvidosa, pão e outras coisas. Eu penso que devia haver uma lista de produtos que deviam ser vendidas, digamos assim, na Zunga ou nessas feiras, nessas maratonas. Exatamente. Sim, até a Operação Resgate já aí vem. Devia-se criar, por exemplo, uma comissão, por exemplo, como se fez em 2014 o censo, irem para as ruas e identificar quais são os tipos de produtos que devem ser comercializados e educar o próprio cidadão. E também outra coisa que eu estava a esquecer, deve-se também educar o próprio comprador. Porque muitas das vezes o próprio comprador é que tem facilitado essas situações para que haja essa desordem também. Não entram para os mercados. Já a fechar mesmo. Não, agradecer à Rádio Nacional de Angola pela oportunidade que dá à Polícia Nacional, ao Ministério do Interior, de explicar, esclarecer algumas questões. Devo reforçar simplesmente que a Operação Resgate não vem para impedir que os cidadãos de bem façam e exerçam a sua atividade normal. Não. Devem ficar descansados. A Operação Resgate virá, sim senhora, para que reforcemos os mecanismos de controlo, de fiscalização e para que consigamos trazer normalidade na atividade que exercemos no nosso dia a dia. Não haverá, repito, não haverá repressão nenhuma, não haverá aumento exponencial de forças no terreno, não haverá aqui qualquer agressão aos nossos concidadãos. O que haverá é uma atividade que esperemos que tenhamos colaboração de todos os cidadãos todas as franjas da nossa sociedade e que compreendam a necessidade de moralizarmos a nossa sociedade. Ora, o tempo não perdoa e nem se resgata, o debate termina aqui e fica sempre a sensação de que o tempo não foi suficiente. João Gonçalves, vamos às considerações finais. É fácil chegar a um acordo sobre a necessidade de se reordenar o espaço urbano
e de se fixarem locais para o exercício da atividade comercial. Também é fácil chegar a um acordo e a um consenso sobre o fim da anarquia da construção e também, finalmente, está evidente que as pessoas que trabalham nestas áreas têm estas áreas não como prática de crime, mas como prática de sobrevivência, portanto isto tem que ter uma solução que mantenha a paz social. O problema consiste em como é que tudo isso vai ser feito. E isso, atenção, exige tempo. Ou seja, a nível comercial é importante e talvez seja o aspecto mais fácil de resolver a questão dos pontos de venda. Trata-se, no fundo, ainda a nível, digamos que bastante rústico, de criar aquilo que nas cidades mais desenvolvidas se chamam as lojas de conveniência. Serão não lojas de conveniência, mas pontos de conveniência. Isto implica, portanto, uma grande educação dos operadores comerciais ambulantes e isto implica muita seriedade, inclusive muita honestidade, da parte de quem fiscaliza. Agora, em simultâneo, tudo isto tem que ter um outro regulador, que é o regulador de preços. Atenção que a especulação, o descontrole em matéria de preços é fator de inflação e prejudica toda a gente. Prejudica até os lucros. O outro aspecto é que realmente há necessidade de um reordenamento urbano e este reordenamento urbano passa então por planos diretores, passa por medidas de longo prazo, mas há medidas de curto prazo que têm que ser tomadas porque, obviamente, vive-se numa situação de grande emergência em diversos bairros. Não estou a falar só de Luanda, estou a falar do país inteiro e, com a minha visão panafricana, eu estou a falar da maior parte das cidades do continente. Ou seja, que há construções que dão lugar a becos sucessivos, que dão lugar a pontos de residência absolutamente insalubres e, ainda por cima, construções que não são nada seguras. Este é o aspecto mais difícil, porque as pessoas fixaram-se em determinadas zonas e construir de novo para as remover de um local para o outro, em pontos acessíveis aos seus trabalhos, isto é que é para muito tempo. Ora, nós estamos a pagar hoje, a nível do mercado informal, e se lhe fizermos a história, as datas são muito fáceis de determinar, estamos a pagar hoje erros que foram cometidos no passado e que foram caracterizados, além de ser erro, por uma grande negligência. Estava evidente que as coisas caminhavam para a situação que temos hoje. E se nós não pararmos esta situação hoje, e se não encontrarmos uma solução que seja adequada do ponto de vista do reordenamento, dos pontos de venda e da garantia de rendimentos de dignidade, esta situação só pode agravar-se. Então, é realmente uma operação de emergência. Enfim, para o resgate dos valores, da paz social e muito mais, a Operação Resgate vem mesmo a calhar. Agora vamos aos temas que estarão em destaque no Grande Jornal de Sábado. O Africano Neto é o editor. Bom dia, Africano. Vamos aos destaques do Jornal de Sábado de hoje. Vamos sim, senhora Isaías. Vamos, portanto, começar. Polícia Nacional esclarece que a Operação Resgate terá como principal objetivo reverter a situação criminal no país. As consequências para a saúde pública, queria dizer o fabrico e venda de pão em locais impróprios. Esta será uma grande reportagem da Patrícia Vandune. Médicos reunidos em Luanda traçam estratégia de negociação com o governo. O Tribunal Provincial de Luanda processa criminalmente cidadão-general Antônio Andrade por desobediência à lei. Cabos Corpo e Interclube domina a segunda jornada do Girabola. Benfica de Lisboa perde no Estádio da Luz frente ao Moreirense. Tempestade faz 20 mortos em Veneto, Itália. Estas e outras, pontualmente, às 13 horas, no Grande Jornal. Isaías. Estamos juntos até às 13, então, o Africano Neto no Jornal de Sábado. O sábado às 10h10 regressa na próxima edição. Paulo Simões, Pedro Manuel, Rita Nogueira, Dário Castro, César Manuel, Mendes Jacinto, Isaías Afonso. Bom fim de semana, estamos juntos. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.